Olá, saudações fraternas a todos. Para quem não me conhece, me chamo Viviane Bilitardo da Silva, sou frequentadora e trabalhadora da Casa de Paulo Ortiz e hoje, em especial, conversaremos sobre reencarnação, uma justiça divina. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, faremos uma prece. Então convido a todos nesse momento a fecharem seus olhos, entrarem em sintonia com os nossos amigos espirituais benfeitores do espaço, rogando que estejam presentes neste momento, nos abençoando, acalmando nossas mentes e os nossos corações, que possamos ter um bom entendimento do conteúdo abordado e que possamos, sempre que possível, Mestre amado Jesus, colocar em prática em nosso dia a dia, buscando sempre a nossa melhora enquanto ser humano, buscando sempre a nossa harmonização, a nossa paz interior. Se conosco, Senhor, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Então, convido a todos, neste momento, a conversarmos um pouquinho sobre a reencarnação, uma justiça divina. Trouxemos então uma primeira mensagem encontrada em João, versículo 8, itens 31 e 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é saber sobre a imortalidade da nossa alma. É a verdade sobre a reencarnação e a sua importância e as inúmeras possibilidades que teremos para o burilamento do nosso espírito. Então, como finalidade maior, a nossa harmonização interior, através do processo de reforma íntima. Então sabemos que neste processo nós passaremos por várias aflições para alcançarmos o nosso propósito de vida, que é a nossa transformação moral, para nos tornarmos seres humanos melhores, para contribuirmos também para uma sociedade melhor que visa a tão sonhada felicidade eterna. Trouxemos também aqui uma outra frase que diz: conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante, ou seja, tendo a aceitação e a resignação em relação às provas terrenas que teremos que passar. Trabalhar para o próximo e por nosso aperfeiçoamento moral. E o que seria esse aperfeiçoamento moral? É vigiar a nossa consciência, os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, ter perseverança para atingir este propósito, este novo ideal de vida e, acima de tudo, ter uma vontade firme, porque por muitas vezes tropeçaremos nesses propósitos ao longo de todo esse processo, mas temos que manter a nossa vontade. Essa vontade
de que um dia atingiremos esta perfeição, este desenvolvimento moral. A questão número 115 do Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos, eles adquirem os conhecimentos sobre a verdade passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, as reencarnações, elas são importantes para o burilamento da nossa alma. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Então, eles aceitam com submissão e resignação as provas que lhes são designadas. Então, cada um tem a sua cruz para carregar. Então, se nós a carregarmos com aceitação, o seu peso torna-se muito mais leve e teremos sempre por perto o auxílio dos nossos amigos espirituais, nos amparando, nos auxiliando, para suportarmos todas essas vicissitudes terrenas. Agora, outros não as suportam senão murmurando e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então outros, infelizmente, reclamam e contrariam essa vontade de Deus. Se revoltam, não aceitam, blasfemam e falam: ó vida, ó azar, o que fiz para merecer isso? Então, se nós temos a consciência sobre a verdade da vida, sabemos que fizemos e muito temos por merecer todas as situações que passamos em nossas vidas, todas as tribulações, todas as aflições. Sendo assim, na questão 166 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Suportando a prova de uma nova existência. Ou seja, então as reencarnações, elas são inúmeras oportunidades que temos para trabalhar o nosso aprimoramento moral, e isso ocorre através de um projeto reencarnatório que a espiritualidade ela tem para nos proporcionar uma nova condição de vida terrena. Então, depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessário a prova da vida material. Então, através dessa transformação, reencarnamos num novo corpo e podemos dizer que somos a somatória de inúmeras encarnações. E com a reencarnação, desaparecem os preconceitos, pois o espírito que nasce, ele pode vir numa condição rico ou pobre, numa condição de chefe ou de subordinado, numa outra condição, sendo escravo ou liberto, e sendo também homem ou mulher. Então, portanto, vamos aproveitar a nossa existência terrena para enfrentarmos as nossas aflições, perdoando, sendo mais tolerante, tendo mais paciência e respeitando todos aqueles que estão em nosso convívio. Trouxemos então uma diferença, definições e exemplos a respeito do que são provas e do que são expiações.
Então, as provas, elas são testes para ganharmos ou não uma promoção. Então, carregarmos a cruz sem lamentações, sem revoltas, e sim com perseverança e fé. É mudar a cor da lente do óculos para todas essas dificuldades na qual passamos em nossa existência terrena. Então, se colocarmos uma lente escura, enxergaremos tudo nublado, sem entendimento, com revolta, com rancor. Ao passo, se colocarmos uma lente colorida, tudo ficará mais alegre, tudo ficará mais leve, com maior entendimento, com aceitação. Então, essas provas, elas são pedidas para o aperfeiçoamento da nossa fé. Será que acreditamos realmente nessa espiritualidade? E elevação do nosso espírito, ou seja, é a resignação, é a aceitação. Situações que nos testam na paciência, porque vai trabalhar o nosso amor para com o nosso próximo. Situações que nos testam no desapego, trabalhando o nosso desprendimento em relação aos bens terrenos. Na compreensão e no fracasso, porque o fracasso, ele vai trabalhar o nosso orgulho, fará com que desenvolvemos dentro de nós a humildade. E essa compreensão é de sermos o quê? Mais tolerantes. Então, um exemplo. Vir numa condição de riqueza. Qual será o nosso comportamento na opulência? Será que faremos um bom emprego dessa fortuna? Agora, a expiação significa resgatar, sofrer consequências dos maus atos praticados no passado. São os ajustes dos débitos. É a lei da causa e efeito. Então, se eu cometi algum mal, alguma falta, mais cedo ou mais tarde, terei que pagar por essas faltas, por esses erros cometidos. Trazendo para a nossa doutrina espírita, pode ser nessa atual existência, como em outras oportunidades reencarnatórias. Elas são provas mais agravadas, deficiências congênitas ou adquiridas, quando aquela criança já nasce com uma síndrome, né, uma patologia que a deixa numa dependência vitalícia dos seus pais, ou adquiridas, então sofre um acidente e através desse trauma adquire uma sequela grave que deixa a pessoa inválida numa cama, mortes prematuras, porque criancinhas nascem e vivem tão pouco tempo. Por que os abortos acontecem? Será que é uma prova para os pais, para toda a família? Será que é uma prova para aquele próprio serzinho que estava ali naquele ventre materno, mas não conseguiu cumprir aquele período gestacional? Será que aquele não era somente aquele tempo que aquele ser necessitava, que ficou faltando em vidas anteriores? Perda dos arrimos de família, então aquele mantenedor que supria, que levava o alimento e de repente desencarna, deixando sua família.
desprotegida e desamparada? Então, um exemplo. Uma pessoa que vem numa condição de pedinte, pois abusou da fortuna no passado, vem numa condição de deficiência mental, com limitações intelectuais, pois numa existência passada abusou de sua inteligência. Então, quando temos o entendimento dessas situações, né, do significado das provas e das expiações, passamos a ter um novo olhar em relação a todas as dificuldades, a todas as aflições que nos deparamos em nossa vida terrena. Através desse entendimento, através desse novo olhar, dessa nova maneira, dessa nossa nova ótica, conseguimos compreender o porquê. E assim, nós não nos revoltamos contra a justiça divina. Só a crise e o sofrimento realizam a mudança, e só a mudança determina a renovação, a erradicação do mal no âmago de nós mesmos. Ou seja, muitas vezes o mal é o melhor remédio para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento moral, tirando todas essas chagas, todos esses defeitos que carregamos ainda dentro de nós. Retiramos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 6, uma explicação sobre as causas das aflições, que diz que se Deus ele é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Então confiemos na sua justiça. Confiemos de que está tudo certo. Então as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ou seja, Deus não coloca nenhuma prova que não conseguiremos suportar. Ele não nos dá nem a mais e nem a menos. Então, por isso que, diante dessas aflições que passamos em nossa vida terrena, confiemos, porque nós nos propusemos passar por tais situações. Então, a infelicidade que, à primeira vista, parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. E Deus, então, Deus, ele não erra. Tudo está em seu curso ideal, no seu controle. Basta que confiemos na providência divina. Como foi dito, está tudo certo. Então, essa infelicidade que à primeira vista nos atormenta, nos desequilibra, estava dentro dos nossos desígnios, estava dentro do nosso projeto reencarnatório. Então Deus não dá uma cruz maior que consigamos carregar. Então, quando nós atingimos esse grau de conhecimento e entendimento sobre a reencarnação, todas essas aflições, elas tornam-se mais suaves, E isso é libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade em relação à imortalidade da nossa existência. Então, quando nós temos a consciência em relação a essa verdade, tudo tem uma explicação e tudo torna-se mais suave para os enfrentamentos.
Sendo assim, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Então, se ele foi duro e desumano, ele será tratado duramente e com desumanidade. Se ele foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se ele foi egoísta, poderá ser privado do necessário. E se for mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Então, tudo tem uma explicação. Como já dissemos anteriormente, está tudo certo. Deus não erra. Ele é soberanamente justo e bom. E ele não nos dá nem a mais e nem a menos em relação ao peso da cruz que temos que carregar. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições, e quando bem suportadas, é o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. É o processo, indo em direção ao propósito de vida, que é alcançar essa melhora moral e chegar à felicidade eterna tão almejada. O sofrimento faz abençoar o sofrimento com o prelúdio da cura. Através de todas essas vicissitudes, vamos o quê? Depurando a nossa alma e fortalecendo o nosso espírito. Deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Isso é muito consolador, meus amigos. Isso conforta, preenche os nossos corações. Tudo isso que falamos aqui significa o quê? Significa termos resignação, a aceitação, confiar de que tudo está no curso normal. É a aceitação de todas as adversidades da vida. Sabemos que estamos num processo de burilamento com um objetivo maior, que é esse nosso propósito de vida, de alcançar essa tão sonhada felicidade eterna. A justiça da reencarnação. Então Deus, em sua bondade infinita, Ele nos concede a oportunidade de várias existências, como um meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. Sendo assim, isso nos dá uma esperança consoladora e renova as nossas forças e reanima a nossa coragem para o enfrentamento de todas essas aflições. Então demore o tempo que for, 1, 2, 20, 1000 encarnações se forem necessárias. Mas continuemos firmes nesse propósito de harmonização interior. Porque conseguindo isso, nos manteremos firmes nos ensinamentos de Jesus, amparados pelo seu Evangelho
que alimenta a nossa alma com bons ensinamentos e que fortalece a nossa fé para o enfrentamento das necessidades que tivermos nesses propósitos reencarnatórios. Então, que nos mantenhamos com coragem de enfrentar, com perseverança, para não desistirmos. E estaremos sempre tendo o auxílio do nosso Deus Pai Criador, de Jesus, nosso irmão e mestre maior, e de todos os benfeitores do espaço, sustentando, segurando em nossas mãos, para não desistirmos e continuarmos firmes com este propósito, e tendo dentro de nossos corações o entendimento sobre a importância da reencarnação, sobre a verdade da imortalidade da nossa existência e do porquê de todas essas aflições que a humanidade passa, mas que tudo tem uma explicação. Confiemos e continuemos no caminho de Jesus. Convido a todos neste momento, mantendo os nossos pensamentos elevados e direcionando todo o nosso amor ao nosso globo terreno, que todas as criaturas que passam aflições neste momento possam receber um refrigério em suas almas, acalmando, curando suas almas feridas. Que essas vibrações de amor, paz, possam abençoar a todos esses aflitos que passaram pela prova do Covid, que passam pela prova de doenças, de enfermidades. Que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes possa se fazer presente, aliviando as dores e os sofrimentos de todos esses enfermos. Destinamos também as nossas vibrações a todas as pessoas que passaram por diversas situações de sofrimento, que possam neste momento receber o nosso abraço fraterno, que as nossas energias possam preencher seus corações de força para continuarem suas jornadas terrenas, e derrame suas bênçãos sobre todas essas pessoas que encontram-se em tratamento na casa de Paulo Ortiz, que todas elas, neste momento, possam receber o refrigério necessário para acalmarem suas mentes e seus corações, e que a água fluidificada possa ter o remédio necessário para cada um desses nossos amigos. E muito obrigado, Senhor, por toda assistência, pela sua presença em nossas vidas. Continuemos com nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Irmão, e nossos amigos benfeitores do espaço. Agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado, de estudo, que esses ensinamentos possam calar fundo em nossas mentes e em nossos corações, nos fortalecendo para todos os enfrentamentos de nossa jornada terrena, nos fazendo
nos manter firmes na sua bússola, com a sua bússola, sempre no caminho reto, sempre no caminho que nos leva aos nossos amigos espirituais, aos espíritos de luz, que torcem pelo nosso sucesso. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus.